Boa noite. Boa noite. A polícia do Amazonas acompanha agentes de saúde impedidos por traficantes de aplicar vacinas contra o sarampo. Uma pesquisa retrata as maiores agruras dos brasileiros na busca de atendimento médico. Cientistas brasileiros desenvolvem uma prótese ocular que acompanha o movimento do olho sadio. O doutor Bumbum Denis Furtado se entrega à polícia 4 dias depois da morte de uma paciente. Mesmo com 20% da população árabe, o parlamento de Israel aprova uma lei que define o país como a pátria do povo judeu. A revolução que derrubou o ditador Anastácio Somoza na Nicarágua completa 39 anos. Com o presidente Daniel Ortega perseguindo e torturando opositores para se manter no poder. O brasileiro Alisson se torna o goleiro mais caro da história na transferência para o Liverpool. E o Rio de Janeiro é a primeira metrópole brasileira a proibir canudos plásticos. Agora, no Jornal Nacional. O Rio de Janeiro é a primeira metrópole brasileira a adotar uma medida prática de combate a um pesadelo ambiental. A Vigilância Sanitária começou hoje a verificar quem está seguindo a nova lei que proibiu o uso de canudos plásticos na cidade. A luta contra os canudos plásticos inspirou várias campanhas na internet. Estima-se que cerca de 1 bilhão de canudos são descartados todos os dias no mundo. Quando descartados no meio ambiente, levam uns 450 anos para se decompor. E eles ficam, em média, 5 minutos na nossa boca. Dia de sol, praia e calor no Rio de Janeiro, pede o quê? Uma água de coco, obrigado, que vem sempre com um canudinho junto. Só que o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital do Brasil a proibir canudos plásticos descartáveis com essa embalagem plástica aqui. Isso daqui está proibido. Daqui para frente, só pode usar canudo de papel reciclável ou biodegradável com embalagens feitas dos mesmos materiais. Ou seja, o prazer de tomar uma água de coco ou qualquer outra bebida segue igual. Se quiser fazer isso com canudo, tudo bem, desde que seja o canudo certo. E a natureza agradece. A Vigilância Sanitária começou hoje a fiscalizar os estabelecimentos que ainda utilizam canudos plásticos. Quem foi flagrado usando o canudo errado foi intimado a substituir o produto no prazo de 60 dias. Para quem descumprir a lei, as multas podem chegar a R$6 mil. Hoje de manhã nós vistoriamos 8 estabelecimentos. 3 já conheciam a lei. Já tinham retirado esse produto do comércio. Na areia da praia, a má fama do canudo de plástico já era conhecida. Eu acho, cara, que é muito bom, porque não é só pra gente, é pro... Porra, você joga essas paradas lá dentro do mar e depois o peixe come, a gente come o peixe, quer dizer que é a mesma coisa que o peixe come, a gente come o peixe e no final sobra pros peixes e sobra pra gente também. O rapaz da caipirinha se entregou. Às vezes jogo no chão, mas às vezes jogo na lixeira. Este restaurante nunca usou canudo plástico. Para a maioria dos clientes, tudo bem. Eu não troquei, não fiz a substituição. Eu simplesmente excluí. Agora, quem quiser, tem a versão em inox. No mercado tem até canudo de vidro. Enquanto isso, na perseguição aos canudos ilegais, uma surpresa. Neste café, a mudança foi ontem. Cadê os canudos? Ai, sumiram todos, já foram embora. A gente tem um copo, então a gente usa o copo. Por que não se adaptar? E é fácil, gente, é só um canudo. Gente, é só um canudo. A gente passou a usar canudo para tudo, né, Maju? Tem que acabar, Pois né? é. Tem que acabar. Aqui em São Paulo já tem restaurante que nem oferece, eu acho ótimo. Pega até mal a pessoa. Outro dia eu fui a uma cafeteria, pedi um café com gelo. Eu tenho essa mania maluca. Um dia eu vou tratar isso no médico para ver por que eu faço isso. Mas aí eu vim com o copo, o cara botou lá o canudinho. Falei, mas precisa do canudinho? Ele, não tem jeito, esse copo aí precisa do canudinho. Eu saí da cafeteria escondendo o canudinho, com medo de alguém me agredir, assim, no meio da rua. Agora mas não eu já pode soube mais. que as cafeterias no Rio já também acabaram com isso, já mudaram o formato de copo. É a vida que segue. Fala, Maju, o que você destaca para amanhã?
Oi, Bonner, boa noite para você agora, para Juliana e para todos. Ó, o frio e a chuva, Bonner, moram no sul do país, viu? A frente fria já se formou, está tentando passar. As poucas casas que ela vai avançar serão para provocar aí chuva no sul do Paraná, no oeste catarinense, no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do estado, chuva volumosa. Atenção que pode cair muita água mesmo aqui, olha, em Uruguaiana, Bagé e em Santa Maria. E as mínimas em torno de 6 e 8 graus devem ser registradas à noite nesses municípios. Porto Alegre volta a ver a chuva amanhã à tarde, terá máxima de 28, no sábado máxima cai para 15 apenas. A chuva está concentrada nas bordas do país, como eu falei, porque tem uma massa de ar seco poderosa aqui, deixando o miolo sem nuvens, ou seja, com caminho livre para os raios solares, por isso que a gente vê esse amarelão no mapa. Tem também a clássica secura do inverno brasileiro, que ficará ainda mais seca que o normal em alguns pontos, como no estado de São Paulo. Olha só aqui, ó, em quase todo estado, o índice pode ficar abaixo de 20%, estado de alerta, previsão que vale para a capital paulista, que enfrenta a pior seca da época dos últimos 18 anos. Com essa secura, é alta a chance de queimada em vários pontos também do país. Aliás, hoje um incêndio aí na mata de São Conrado, no Rio, assustou quem passava pela autoestrada Lagoa Barra. O elevado do Joá, Bonner, chegou a ficar fechado. Olha só o tamanho das labaredas aí. Eu ouvi as pessoas comentando alguma coisa sobre esse incêndio aqui, mas aqui dentro não dava para ver nada. O pessoal já estava, né, parente comentando que estava pegando fogo no caminho. A imagem impressiona de fato. Maju, você não falou de temperatura. E aí, vai ter calor? Vou tomar café gelado amanhã ou vou querer café quente? Pode botar muito gelo no seu café, William Bonner, porque é verão com cara de inverno, aliás, com cara de verão. Olha o ato falho aqui. Com temperaturas altas em quase todo o Brasil. A máxima mais baixa, Bonner e Juliana, é aqui, ó, 26 graus em BH. Curitiba com 27, São Paulo com 30, Rio aí para vocês com 33, estão com temperaturas 8 graus acima da média para o mês de julho. E o que não falta também nessa época é a previsão de névoa e nevoeiro, que amanhã vale para Guarulhos e para a base aérea de Santos, que fica no Guarujá. Inclusive, hoje, um forte nevoeiro marítimo interrompeu a travessia de balsas entre Guarujá e Santos e fechou o canal do Porto por 12 horas. Itajaí, aqui ó, no litoral catarinense, também quase desapareceu em meio ao nevoeiro. É que quando o ar está mais quente, a superfície do mar mais fria e o vento bem calmo, a gente tem esse nevoeiro marítimo que leva horas para se dissipar. Para a gente ter uma ideia, Bonner, a nossa meteorologista, Juliana Suleiman, acabou de avisar que ainda tem nevoeiro aí entre o litoral de São Paulo e de Santa Catarina. Fica aí o alerta. Maju, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Atos públicos no Rio de Janeiro e em mais 4 estados lembraram hoje os 25 anos da chacina da Candelária, quando 6 crianças e 2 adolescentes foram executados enquanto dormiam. No Rio, houve uma vigília em frente à Igreja da Candelária, o local do crime. Os protestos também ocorrem em São Paulo, Minas Gerais, no Pará e no Ceará. As vítimas tinham entre 11 e 19 anos. Os 3 policiais militares condenados pelas mortes já cumpriram pena e estão livres. Em Manaus, a polícia teve que reforçar o patrulhamento para garantir a vacinação contra o sarampo, depois que traficantes expulsaram os agentes de saúde. Policiais civis e militares ocuparam o bairro Jorge Teixeira, um dos mais violentos de Manaus, durante todo o dia. A ação foi para garantir a segurança de agentes de saúde da prefeitura que estão visitando as casas para aplicar a vacina contra o sarampo nos moradores. Ontem à noite, a vacinação foi interrompida 1 hora antes do previsto, porque traficantes proibiram os agentes de visitar casas próximas dos pontos de venda de drogas. Alguns traficantes da área impediram a equipe de continuar fazendo a ação até o horário que a gente estava prevista. 6 suspeitos de envolvimento com diversos crimes na região foram presos. Tão logo eu tomei conhecimento, eu acionei todo o sistema de segurança, né, através da Polícia Militar e Polícia Civil, para fazer a intervenção aqui nessa rua e também na Zona Leste. Depois da operação da polícia, a situação ficou mais calma no bairro Jorge Teixeira. Os agentes de saúde estão visitando as casas e aplicando a vacina nos moradores. Mas a principal preocupação deles é se a segurança será mantida durante a noite. A cidade vive um surto de sarampo.
444 casos foram confirmados e mais de 2.600 estão sob suspeita. Os agentes de saúde ficarão no bairro nos próximos 10 dias. O objetivo é visitar 1.500 casas diariamente, sempre das 3 da tarde até as 8 da noite. Era para mim ali na casinha tomar ali, mas aí veio hoje aqui, foi melhor. Eu acho uma boa ideia, né? Porque tem muitas pessoas que não procuram, né, o posto. Eu sou uma, olha, tô tomando agora. Estão presos no Rio o médico Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima. Os dois foram indiciados pela morte da bancária Lilian Calisto depois de um procedimento estético. O médico Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima, chegaram à delegacia cercados por jornalistas e saíram do carro sem dar declarações. Quer falar alguma coisa? Alguma coisa então? Dá licença, gente. Dá licença. A delegada responsável pelo caso disse que estava esperando que o médico e a mãe dele se apresentassem aqui na delegacia. Mas eles foram presos antes, num centro empresarial aqui na Barra da Tijuca, depois de uma denúncia anônima. Eles estavam no escritório do advogado. O Disque Denúncia oferecia R$1.000 de recompensa por informações. Policiais militares chegaram ao endereço. Denis e a mãe foram hostilizados na saída. De lá foram para o batalhão da PM e para a delegacia prestar depoimento. Denis e Maria de Fátima Furtado estavam foragidos desde segunda-feira. O procedimento estético na bancária Lilian Calisto foi feito no sábado, na cobertura do médico na Barra da Tijuca. Ela morava em Cuiabá e veio ao Rio só para fazer o procedimento estético. Mas Lilian se sentiu mal e foi levada para o hospital pelo médico, a mãe dele, a namorada Renata Fernandes Cirne e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva. Horas antes de ser preso, Denis Furtado gravou um depoimento numa rede social. Mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. Uma paciente minha no consultório, após um procedimento de bioplastia de glúteos, que eu já realizei, 9.000, ela saiu do consultório muito bem, e umas 6 horas após, eu a levei para o hospital e ela chegou ao óbito algumas horas após, com parada cardíaca. No fim da tarde, numa entrevista aos jornalistas, ele deu uma versão diferente. Disse que Lilian não chegou a ir embora. Realizamos em volta de 6 a 7 horas da noite. Ela se levantou bem, saiu bem da maca. Em mais ou menos 11 horas ela estava indo embora. E estava indo embora para o hotel dela, já com o taxista dela esperando aqui na porta. E ela me relatou um leve enjoo, uma queda de pressão. Já feri a pressão dela, na mesma hora, umas 11h30. Falei o seguinte, olha, a senhora está com uma queda de pressão, mesmo que leve, vamos ao hospital. Pelas imagens do hospital, o médico entra com a paciente pouco antes de 11 da noite. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do taxista que Lilian contratou no Rio. Segundo ele, a bancária voltaria para Cuiabá na mesma tarde. O taxista declarou que deixou Lilian na casa do médico por volta de 12h45 e que 3 horas depois, Lilian disse que o procedimento estava atrasado. O taxista disse que esperou Lilian por 11h30 e que ela não saiu, que Denis pagou R$300 pela corrida e pelo tempo de espera e que o médico relatou que Lilian estava bem. Hoje, Denis disse que não se lembrava de ter falado com o taxista. Eu nem me recordo de ter falado isso com o paciente, com o taxista, porque eu nem conversei com ele. Denis Furtado disse que usou em Lilian 300 ml de polimetilmetacrilato, um derivado do acrílico. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que o uso só é permitido em pequenas quantidades. Eu me considero inocente. O senhor me perguntou as palavras culpado ou inocente, né? A palavra é outra. Houve uma intercorrência com a paciente e que depende de vários fatores. É possível fazer esse tipo de procedimento num apartamento? É possível fazer em qualquer área capacitada, aonde que o médico esteja ali presente, o médico capacitado em bioplastia. Depois da morte de Lilian, 10 clientes de Denis estiveram na delegacia. Priscila também foi atendida na cobertura do médico e teve complicações depois de fazer o preenchimento. Foi horrível, várias dores. Fiz o procedimento e saí de lá bem, depois de uma semana que deu infecção.
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal informou que encerrou o processo ético-profissional a que Denis Furtado respondia desde 2016 e cassou o registro médico dele. A decisão ainda precisa ser submetida ao Conselho Federal de Medicina e Furtado pode recorrer. A seguir, um retrato das agruras dos brasileiros em busca de atendimento médico. E a prótese ocular revolucionária desenvolvida no interior de São Paulo. Uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina constatou que 96% dos usuários de planos de saúde do estado de São Paulo tiveram alguma dificuldade na hora de usar o serviço. Só fica 100% feliz quem não precisa do serviço. Até agora não precisei de coisas mais específicas, né? Então, para mim tá bom, tá tranquilo assim. Mas se é para não usar, é caro. R$1.000 em média. Vale a pena? Não, porque esse valor quase todo é só do valor fixo, fora com a participação. A gente usa pouco, na verdade. E quando a Marliette precisou... Eu tive que ir no hospital público, porque o convênio que eu já estava pagando há 2 meses não estava atendendo por causa da carência. Um grupo que faz parte dos 11 milhões de brasileiros que usaram plano de saúde nos últimos 2 anos foi ouvido em uma pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Medicina. Os entrevistados relataram principalmente demora para marcar consultas, dificuldade para agendar exames, longa espera no pronto atendimento, falta de hospitais para internação e demora na aprovação de cirurgias. Se 96% dos entrevistados relatam alguma dificuldade com os serviços contratados, os pesquisadores concluem então que os problemas com os planos de saúde, na prática, viraram regra. Afetam quase todo mundo. E o que chama a atenção é que a piora na avaliação coincide justamente com o período de grandes reajustes das mensalidades. Isso também é resultado da omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, que não regula nem fiscaliza adequadamente o setor. Mas a pesquisa mostra que pode ser ruim ficar sem. Tem que chegar às 5 horas da manhã para pegar uma senha e conseguir uma consulta, né? Os médicos dizem que o SUS não tem equipamentos adequados para exames e que é difícil internar um paciente. Saúde suplementar, ela não olha esse sistema como uma parte integrante do sistema de saúde como um todo. Ela trabalha muito com a lógica de lucro, de negócio comercial. Essa endocrinologista foi da rede credenciada de uma seguradora por 20 anos. Mandaram uma cartinha dizendo que em 60 dias eu não era mais credenciada e cortaram meu contrato assim do nada. Os médicos reclamam também da interferência das seguradoras no tratamento, mas nem querem falar do valor que recebem por cada consulta. Dá vergonha a gente falar o preço que a gente recebe por consulta. Muito baixo. Muito baixo. A Federação Nacional de Saúde Suplementar declarou que os planos de saúde estão longe de liderar os rankings de reclamações e que no ano passado o setor apareceu na 17ª posição do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. A Associação Brasileira de Planos de Saúde informou que o lucro dos últimos 5 anos foi baixo por causa do aumento do custo médico hospitalar. O Ministério da Saúde informou que o orçamento para a saúde cresceu 50% em 7 anos e que aumentou mais de 600% o número de leitos para casos graves. A Agência Nacional de Saúde Suplementar declarou que adotou medidas para melhorar a qualidade do atendimento dos planos de saúde, como, por exemplo, a definição de prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias. Quando o assunto é câncer, a maior parte dos especialistas concorda que o número de casos aqui no Brasil deve ser muito maior do que as estimativas atuais. Mas uma mudança na lei vai permitir que se trace um retrato mais fiel da doença. Um diagnóstico muito duro de receber tanto para o paciente quanto para a família. Seu Vantuil descobriu em outubro do ano passado que está com câncer de esôfago. Desde então, Patrícia, a filha, tem lutado para que o pai tenha atendimento médico. Para fazer a biópsia foi quanto tempo de demora? 4 meses. Para passar por um oncologista, levou 9 meses e a espera ainda não terminou. Ele está em casa, sem tratamento, uma pessoa que tem câncer de esôfago.
No Brasil, uma lei de 2012 prevê que pacientes diagnosticados com câncer iniciem o tratamento na rede pública em, no máximo, 60 dias. Mas 4 em cada 10 acabam esperando muito mais que isso, segundo o Ministério da Saúde. E essa é só uma estimativa, porque não há um levantamento oficial sobre casos de câncer no país. O que os governos têm divulgado é que, como regra geral, não têm conseguido cumprir por uma série de entraves burocráticos, falta de recursos. Leandro faz parte de um grupo de entidades que atuou para aprovar o projeto de lei que obriga todos os hospitais a notificarem os casos de câncer. A expectativa é que a notificação obrigatória ajude a direcionar os recursos para combater o câncer no país. Identificar onde há maior falta de equipamentos para diagnóstico e para tratamento, onde estão os gargalos, é fundamental para direcionar melhor os investimentos e aumentar a eficiência na luta contra a doença. Investir principalmente em diagnóstico precoce, porque se eu fizer diagnóstico precoce de câncer e tratamento adequado, eu vou curar 90% dos casos. A lei entra em vigor no final de dezembro. Ainda falta discutir detalhes importantes. Aprovada a lei, como que ela vai ser regulamentada? Quais são as regras? Em quanto tempo é obrigado a notificar? Quem não notifica? O que acontece? Qual a penalidade para quem não notifica? A esperança de Patrícia é que a notificação obrigatória seja o primeiro passo para mudar a situação de pessoas como o pai dela. A gente está falando de câncer, não dá mais para esperar, né? Pesquisadores de 3 universidades de São Paulo criaram uma prótese revolucionária para pessoas que perderam a vista. O que este olho tem que o outro não tem? Nem dá para ver diferença, né? Mas os cientistas da USP, da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos têm a resposta. Foi aqui que eles criaram um implante praticamente idêntico a um olho comum. Depois de superar um acidente ou enfrentar doenças como um tumor ou glaucoma, para muitos pacientes a única opção é usar um olho artificial. E aí perder a visão é sempre um recomeço. Segundo os pesquisadores, a vantagem do novo implante é que ele diminui as chances de rejeição, e tudo por causa do material. Ao contrário de outros modelos feitos de plástico, este aqui tem compostos que regeneram os tecidos do olho. A peça é feita com uma mistura de cálcio, fósforo, sódio e sílica. O próprio implante consegue evitar a proliferação das bactérias e ele consegue se integrar ao tecido humano, diferente do implante de plástico que a gente tem no mercado, o implante importado, em que esse implante fica isolado ali. E aí, com o tempo, ele pode ir abrindo o olho e o plástico sair. Foram 10 anos de estudo. O formato é de um cone, diferente dos modelos tradicionais arredondados. A parte muscular do olho humano, ela é nessa forma cônica. E isso faz com que você tenha uma melhor adaptação desse implante em relação aos outros no mercado. Aquele olho murcho deixa de existir. 50 pacientes já fizeram o implante em São Paulo. Como o olho é a janela para o mundo, a gente fala que é o primeiro contato que a gente tem, devolver toda a estética, toda a simetria da face é muito importante. Foi o que aconteceu com a dona do olhar que abriu a reportagem. Nem parece que a Cláudia fez implante no olho direito. Ela ficou cega por causa de uma doença genética. Perdeu a visão, mas ganhou autoestima. É uma prótese tão bem feita, tão perfeita, que você tem a mobilidade no olho, que ninguém percebe que você usa uma prótese. Então, eu achei, assim, maravilhoso, né? O goleiro Alisson, da seleção brasileira, vai jogar no Liverpool. Para tirá-lo da Roma, o clube inglês pagou o equivalente a 278 milhões de reais. O goleiro mais caro da história. O recorde anterior era do italiano Buffon. A seguir, truculência e repressão no aniversário de uma revolução que derrubou um ditador na Nicarágua. Aprovada uma lei que define Israel como a pátria do povo judeu. Faz só 3 dias que o presidente americano Donald Trump estarreceu o mundo ao dizer, ao lado do presidente russo, que confiava mais nele do que nos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Mas o presidente dos Estados Unidos não para de surpreender. Hoje disse que espera voltar a se reunir com Vladimir Putin, dessa vez em Washington. Se um encontro já causou uma tempestade na política americana, imagine um segundo. Trump já imaginou.
E a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente pediu que assessores convidassem Putin para visitar Washington nos próximos meses e que essas conversas já começaram. Mais cedo, o presidente americano já tinha escrito que estava ansioso para um novo encontro, para começar a implementar alguns dos muitos assuntos discutidos, incluindo terrorismo, Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, comércio, Ucrânia, paz no Oriente Médio, Coreia do Norte e mais. Em Moscou, Putin falou sobre um desses assuntos, a Ucrânia. Acusou a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, de estreitar relações com a Ucrânia, que a Rússia invadiu em 2014. Putin disse que vai responder apropriadamente a passos agressivos que ameacem a Rússia. E também divulgou imagens do que seriam novas armas nucleares e convencionais. Isso 3 dias depois de supostamente ter discutido com Trump formas de diminuir os arsenais nucleares. O presidente russo também afirmou que forças internas nos Estados Unidos estão colocando em risco as relações entre os dois países por causa de disputas políticas. O Departamento de Justiça americano indiciou 12 agentes russos por terem invadido computadores americanos nas eleições de 2016. Na Finlândia, Putin disse que os americanos poderiam interrogar esses agentes, desde que os Estados Unidos permitissem que os russos também interrogassem vários americanos, incluindo um ex-embaixador em Moscou. Trump primeiro descreveu a oferta russa como incrível, mas hoje a Casa Branca afirmou que Trump descartou a ideia. Uma tubulação de vapor explodiu hoje em Nova York. A ruptura do cano na 5ª Avenida provocou o fechamento de algumas linhas do metrô. 5 pessoas tiveram ferimentos leves. O parlamento de Israel aprovou hoje uma lei que define o país como a pátria do povo judeu. Para muitos, a lei abre caminho para a discriminação contra os cidadãos árabes. Os vitoriosos comemoraram. Esse é o nosso país, a nossa língua, o nosso hino e a nossa bandeira, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os derrotados rasgaram papéis e protestaram com tecidos pretos de luto. Hoje vou contar aos meus filhos que o Estado de Israel não nos quer, disse esse parlamentar árabe-israelense. Foram 62 votos a favor e 55 contra. A nova legislação, que estava sendo debatida desde 2011 e sofreu muitas modificações, elimina o árabe como uma das línguas oficiais do país, deixando apenas o hebraico. Incentiva a expansão de assentamentos israelenses e define Jerusalém como a capital indivisível de Israel, sendo que os palestinos querem fazer da parte oriental da cidade a capital de um futuro estado deles. A ala mais conservadora do parlamento afirma que a mudança apenas formaliza o que já existe. A oposição diz que é a morte da democracia. Israel não tem uma constituição, mas uma série de leis consideradas básicas, da qual o texto aprovado hoje passa a fazer parte. Essas leis se sobrepõem à Declaração de Independência, que prometia o desenvolvimento do país para benefício de todos os cidadãos e garantia a igualdade de direitos sociais e políticos, independentemente de religião, raça ou sexo. Quando o Estado de Israel foi fundado há 70 anos, os árabes que decidiram permanecer no país ganharam cidadania plena. Apesar de serem uma minoria no Estado de Israel, que tem 9 milhões de habitantes, os cidadãos árabes hoje representam quase 20% da população. Eles têm direitos iguais perante a lei, mas dizem que enfrentam preconceito e recebem piores serviços em áreas como educação, saúde e moradia. O governo rejeita essas alegações. A Nicarágua completou hoje 39 anos de uma revolução que derrubou uma ditadura. Mas o que se vê no país está muito longe de ser uma democracia. Dramaticamente longe. No dia do aniversário da revolução que tirou o ditador Anastácio Somoza do poder, não há muito motivo para comemorar. O diretor da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco, diz que hoje é um dia de dor, um dia de luto. Daniel Ortega e a mulher dele, que é vice-presidente, conduzem a Nicarágua há 11 anos, como uma tirania. Impõem as suas regras, não há instituições judiciárias independentes que possam prevenir abusos, tudo está perfeitamente controlado pelo casal. Os métodos repressivos que Ortega usa são muito parecidos com os métodos repressivos utilizados durante a ditadura de Somoza. Desde abril, a Nicarágua vive uma onda de violência que já deixou mais de 350 mortos e milhares de feridos. Estamos enfrentando um banho de sangue. Estamos enfrentando um banho de sangue cometido pelos agentes de Estado, pela polícia e grupos armados que atuam em coordenação e proteção da polícia da Nicarágua. Ortega decidiu colocar um fim à crise política, social e econômica que enfrenta com a repressão brutal. Eles vão comunidade por comunidade em plena luz do dia e atiram para matar. Essa moradora é uma das vítimas da violência. Eu estou com medo. Toda noite, carros com gente do governo ficam passando aqui, ela diz. A tia de um estudante morto fez um apelo. Por favor, povo, Nações Unidas, se unam para nos tirar da desgraça que estamos vivendo. Não é justo. Jovens inocentes mortos. O governo esquerdista da Nicarágua chama os manifestantes de terroristas e acusa a classe empresarial e os movimentos da direita de financiarem os protestos. Ontem, a Organização dos Estados Americanos condenou a violência. O Brasil e outros 20 países aprovaram uma resolução pedindo novas eleições para presidente na Nicarágua. Há exatos 39 anos, os sandinistas, como ficaram conhecidos os revolucionários, faziam festa na praça central da capital nicaragüense. De Manágua foi definitiva quando os sandinistas chegaram no bunker, a fortaleza blindada onde vivia Anastácio Somoza. Estava derrotado um dos ditadores mais corruptos e violentos da América Central. Anastácio Somoza tinha fugido do país de avião, levando centenas de milhões de dólares. Na praça, os principais líderes guerrilheiros ainda estavam em uniforme de combate. Um deles era Daniel Ortega. A partir de 1980, logo depois de assumirem o poder, os sandinistas começaram a enfrentar ataques por parte de mercenários anticomunistas financiados pelo governo do então presidente americano Ronald Reagan. Eram conhecidos como os Contras. Na guerra entre os sandinistas e os Contras, mais de 30 mil nicaragüenses morreram. Agora, o ex-revolucionário Daniel Ortega está no 4º mandato presidencial, 3º consecutivo. Com o apoio dos poderes judiciário e legislativo controlados pelo Partido Sandinista, Ortega conseguiu acabar com o limite à reeleição. A última vitória de Daniel Ortega nas urnas aconteceu 2 anos atrás. Porém, a oposição diz que 70% dos eleitores do país não foram às urnas. Daniel Ortega, que tomou o poder vencendo um ditador responsável por mortes e opressão, agora é acusado dos mesmos crimes. O professor de Relações Internacionais John Zinder, da Universidade NYU, diz que a perspectiva histórica torna a situação da Nicarágua ainda mais trágica. A Nicarágua representa uma situação que, infelizmente, não é única. A de pessoas que tomam o poder com a promessa de mudança e que acabam governando de forma parecida com a do governo que foi derrubado por eles. É uma história comum no mundo. O conflito tem dividido opiniões dentro dos movimentos de esquerda na América Latina. O ex-presidente uruguaio José Mujica pediu a renúncia de Ortega. O Partido Socialista da ex-presidente chilena Michelle Bachelet defendeu o reestabelecimento da democracia. No Brasil, o secretário de Relações Internacionais do PSOL, Israel Dutra, disse ao jornal Folha de São Paulo que Ortega está se tornando o Assad centro-americano,
uma comparação com o sanguinário ditador sírio. O PSOL afirmou que a declaração do secretário é uma opinião pessoal, que não representa o partido. O PT disse que lamenta as mortes e as eventuais violações de direitos humanos, mas diz que é preciso lembrar que os enfrentamentos a um governo legítimo não são novidade nas Américas, nem um fenômeno espontâneo. Os governos de Nicolás Maduro na Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Raul Castro em Cuba declaram apoio ao presidente da Nicarágua. A seguir, um ex-ministro e um ex-senador são transferidos por causa de regalias que tinham na prisão. O projeto aprovado pelo Congresso, que define regras para a proteção de dados pessoais, aguarda a sanção do presidente Michel Temer. Associações que defendem a medida temem que a criação de uma espécie de agência reguladora para fiscalizar a lei seja vetada ou fique subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Nome, endereço, idade, estado civil, e-mail, hábitos, preferências, dados que qualquer pessoa fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços e que hoje não são protegidos por uma lei geral, uma lei que defina o que as empresas podem fazer com estas informações. Um projeto de lei aprovado no Congresso cria regras específicas para proteger esses dados. Quando a lei estiver em vigor, para comercializar essas informações, cedê-las ou usá-las para qualquer finalidade, as empresas vão precisar de autorização legal do cidadão. E todos poderão ver, corrigir e excluir as informações que já tenham passado. Empresas e órgãos públicos deverão preservar a privacidade das pessoas, inclusive na internet. Dados de crianças só poderão ser usados com o consentimento dos pais. Os de saúde, apenas para pesquisas. As empresas que vazarem as informações serão multadas em até 2% do faturamento, com um limite de 50 milhões de reais por infração. A lei também prevê exceções fundamentais. Por exemplo, no tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública. Um policial não vai precisar pedir autorização para comparar digitais encontradas no lugar de um crime com um banco de dados de digitais. Vão ficar de fora também os dados usados para fins jornalísticos e artísticos. A proposta recebeu o apoio de mais de 80 organizações e entidades ligadas a vários setores, como comércio, imprensa, internet e consumidores. Mais um ponto preocupa. Associações que defendem o projeto temem que a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma espécie de agência reguladora responsável pelo controle e fiscalização da lei, seja vetada pelo presidente Michel Temer, sob a alegação de que ela não poderia ter sido criada por iniciativa do Congresso, mas apenas do Executivo, e que essa estrutura seja instituída por medida provisória e subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Esse advogado especialista em temas de proteção de dados e privacidade diz que isso acabaria com a lei, que a autonomia e a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados são fundamentais. Você não pode ter uma autoridade que proteja direitos do cidadão sobre seus dados, junto com uma autoridade de inteligência que tem como função fornecer dados para o governo. Isso seria realmente algo muito parecido a formar um exército de raposas para cuidar de um galinheiro. Isso seria completamente pouco prático e inviabilizaria tanto a proteção de dados no Brasil, quanto a inserção do Brasil na comunidade internacional de países que trataram com segurança e modernidade do direito e a regulação na sociedade da informação. A lei só vai entrar em vigor 18 meses após a sanção presidencial. Esse advogado, também da área de proteção de dados, diz que é o tempo necessário para que, se alguma mudança for feita, seja para confirmar a independência da agência, sem deixá-la subordinada a qualquer órgão do governo. Nenhum país democrático, nem aqueles que foram vítima de terrorismo em algum momento, cogitaram de colocar uma autoridade de proteção de dados vinculada à sua atuação militar ou de cibersegurança ou de segurança nacional. Quase todos os países europeus têm a autoridade como órgão independente.
O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação diz que a lei não precisa de nenhuma mudança ou ajuste, que o presidente Temer deve aprová-la como está. No projeto, a autoridade, a agência, é vinculada ao Ministério da Justiça. Essa lei dá segurança para mim, para você, para todos nós, segurança jurídica de que a nossa privacidade vai estar sendo protegida. É isso que nós e 80 entidades representativas da sociedade civil, da academia e do setor empresarial estão defendendo. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, decidiu não analisar a solicitação para que somente o tribunal pudesse julgar qualquer pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A solicitação da Procuradoria-Geral da República foi depois da disputa jurídica entre desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A ministra Laurita Vaz afirmou que o pedido da PGR ficou esvaziado, ou seja, não tinha mais motivo para ser analisado, porque o conflito foi resolvido pelo presidente do TRF4. O desembargador Thompson Flores manteve a prisão de Lula e afirmou que a competência para analisar qualquer pedido é do relator na segunda instância, João Pedro Gebran Neto. Laurita Vaz também lembrou decisão anterior dela, quando afirmou que o desembargador plantonista Rogério Favretto não tem competência para soltar o ex-presidente Lula, porque pedidos semelhantes já haviam sido negados pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. No Conselho Nacional de Justiça, há um procedimento preliminar para apurar as condutas dos desembargadores do TRF4, Rogério Favretto e João Pedro Gebran Neto, além do juiz Sérgio Moro, que na ocasião afirmou não ter poder de soltar Lula. Os três foram intimados pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e terão até o dia 16 de agosto para prestar esclarecimentos sobre as decisões conflitantes. Com base nos esclarecimentos prestados, o plenário do CNJ vai decidir se abre um processo disciplinar. As punições vão de censura à aposentadoria compulsória, que é a perda do cargo, mantendo o salário. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-senador Luiz Estevão e o ex-deputado Márcio Junqueira foram transferidos para uma ala de segurança máxima no presídio da Papuda, em Brasília. Eles vão ficar em células individuais, sem contato com outros presos. A decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi depois de denúncias de regalias na prisão. A defesa de Luiz Estevão declarou que a transferência é absurda e que as condições das celas são degradantes. A defesa de Márcio Junqueira afirmou que a transferência tem como objetivo fragilizar o cliente na busca de uma delação premiada e que o ex-deputado é inocente e não tem o que delatar. A defesa de Gedel Vieira Lima declarou que a decisão não tem fundamento e que o ex-ministro não teve privilégios na prisão. Que Brasil você quer para o futuro? Sou Ricardo, de Japonvá, norte de Minas. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil dos sonhos, um Brasil sem corrupção e com mais oportunidades de emprego, principalmente para nós que moramos no norte de Minas. Meu nome é Pedro Antônio Romero, estou falando da cidade de Terra Nova do Norte, Mato Grosso. O Brasil que eu quero e desejo não é esse aqui. O que eu desejo do nosso Brasil é segurança, saúde e um Brasil que não haja tanta corrupção igual esse aqui. Sou Geraldo Ribeiro da Silva, moro no povoado Olho d'Água dos Grilos, São Luís Gonzaga, Maranhão. O Brasil que eu quero é um Brasil que o eleitor sabe votar. Um Brasil sem corrupção, sem imoralidade, para que a nossa família cresça sadia diante de Deus e da sociedade. Milena Souza, estou em Tururu, Ceará. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil justo, com dignidade, paz e respeito. Meu nome é Marco Antônio Duarte, moro em Lunardelli, Paraná, capital da fé. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção, sem desigualdade social. E que todo o dinheiro recuperado da corrupção volte às suas origens, para serem aplicados na saúde, no esporte, na educação e cultura. Este é o Rio Araguaia. Eu sou José Maurício Batista, resido em Guaraí e
todos os anos trago aqui a minha família para acampar na noite de lua cheia num local chamado Praia do Meio, as Barras do Caiapó. Este é o Brasil que eu quero, onde você encontra águas limpas, despoluídas, praias limpas, sem lixo. Lembrando que todas as mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo aqui pra gente. Nos últimos 5 anos, o jornalismo da Globo registrou as principais notícias do continente asiático nas reportagens do correspondente Márcio Gomes. Nesse período, ele também retratou muitas vezes os hábitos do Japão, onde morava. Agora, o Márcio está de volta ao Brasil e, ao chegar a São Paulo, ele notou uma semelhança no comportamento de povos tão diferentes como o brasileiro e o japonês. O excesso de carros na maior cidade do país estreita qualquer avenida e não ajuda nada o comportamento abusado de alguns motoristas. A sensação de ser apenas mais um vivendo num lugar tão grande muitas vezes pode levar a gente a pensar que o que se faz aqui não tem grandes consequências. Mas tem. E só quando a gente olha para o outro, só quando a gente enxerga o outro, percebe isso. E aí descobre algo muito maior: o sentido de viver em comunidade. O cuidado com o lixo, por exemplo. As lixeiras existem, mas a sujeira teme em parar no chão. Não precisa ser assim. Com quase 40 milhões de habitantes, Tóquio tem calçadas impecáveis. Para o japonês é muito clara a participação de cada cidadão no esforço de manter a cidade limpa. A primeira responsabilidade de cada um é não jogar lixo no chão. Mas a segunda, para muita gente, é participar da coleta. Não existe gari na capital japonesa. Então, grupos se reúnem pelos bairros. Procurando, sempre se acha algo. Meu primeiro lixo. O Sr. Oyama tem 70 anos, 7 como voluntário, e diz que quer retribuir o tempo em que trabalhou em Tóquio. A nossa relação com o lixo não é tão intensa assim, mas em compensação, na arte de fazer o bem, nos temas mais próximos ao coração, o brasileiro pode ser super. Super voluntários! É a animação que esse lugar precisa. Devidamente uniformizados, os heróis visitam crianças em tratamento contra o câncer. Quando eles não estão aqui, como é que você fica? A gente brinca também, mas tem gente que fica triste. E quando eles vêm? Eu fico feliz. Tem ainda a figurinista que distribui toucas e peruquinhas de crochê, os palhaços e o Taurus, um São Bernardo que vira brinquedo. Você vê uma criança que está acamada, com disposição para ir brincar com o cachorro, e você vê que toda a energia dela se transforma por causa disso, você vê que você está fazendo um pouquinho a diferença. Eu acho que quando você faz o bem ele fica em você. No Brasil, o empurrão para ser solidário muitas vezes surge a partir do caso de alguém mais próximo. A Mulher Maravilha tem uma filha com problema nos rins e a enfermeira Patrícia descobriu outros poderes. Nunca me vi como uma voluntária vestindo uma roupa dessa e entrando na beira de leito de um paciente para trazer um pouquinho de alegria e mudar aquele ambiente. A dificuldade é se manter ativo. Eu estou na ONG faz 10 anos e eu percebo que a média é 1 ano e meio que cada voluntário fica, não muito mais que isso. Não que em Tóquio isso seja fácil. Essa escola recebe as crianças de noite para um reforço nas lições dado por voluntários. Poucos, mas fiéis. A senhora Makishi está aqui há 9 anos, valorizando o projeto. Dedicação igual a da Gláucia. Há 2 anos, ela divide o tempo entre família e trabalho para ocupar as crianças num cursinho extra classe numa favela da Zona Sul de São Paulo. Eu vim aqui para doar e recebo. Então, é muito bom, é gratificante mais para mim, na verdade. A realidade e a motivação podem ser diferentes, mas revelam como podemos ser parecidos. O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite. Boa noite, até amanhã.